Agora. Olá, boa noite, tudo bem com você? Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui comigo, professor Pablo. E vamos dar continuidade ao assunto dessa semana. Separei essa semana para você para falarmos sobre medo de falar em público. E aí, quem não tem medo de falar em público, né? Quem não tem medo que atire a primeira pedra. Dos mais experientes aos menos experientes, todos nós tememos falar em público. Nas mais variadas situações, seja numa sala de aula, seja em cima de um palco, ou até mesmo falar com algum desconhecido, numa instituição, numa empresa, dá aquele friozinho na barriga, sim, não adianta negar. Mas para você que tem medo de falar em público, tem aquela angústia, aquela agonia, dá aquela suadeira, você parece que tem um embrulho no estômago no momento que pensa que vai ter que falar em público, eu tenho aqui mais umas dicas super importantes para você. Na quarta-feira, eu trouxe para você 3 super dicas. Já já eu vou relembrar essas 3 super dicas que eu deixei aqui para quem assistiu na quarta-feira a minha live. Se não sabia, fica ligado que toda quarta e sexta, às 20 horas, hora de Brasília, eu trago aqui uma live com conteúdo exclusivo para você. Aproveita também, se inscreve, começa a me seguir aqui no Instagram. No link da bio tem o meu Facebook. Aproveita e me segue lá também. Todas essas lives, todos esses vídeos, eu vou subir para você no YouTube. Se você perdeu alguma, depois vai lá no meu YouTube, Professor Pablo Gonzaga. Aproveita, se inscreve, ativa o sininho de notificações e fica por dentro de todas as novidades que eu vou trazer para vocês. Olha só, medo de falar em público, segunda parte, tema da nossa live de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre o que usar, como construir e principalmente o que eu faço para não me esquecer na hora que eu estou falando ali na minha palestra, na minha aula, na minha oratória como um todo. O que fazer para não esquecer? Então segura aí, fica aqui comigo até o final que eu vou te passar essas dicas infalíveis para você se dar super bem quando for falar em público, quando for palestrar, quando for dar a tua aula. Lembre-se, por mais experiência que você tenha, por mais domínio de conteúdo que você tenha, falar em público é sim um problema. Se for seu, você está no lugar certo. Fica aqui comigo que a gente vai entender um pouquinho como dirimir esses calafrios, esses arrepios que dá na hora de falar em público. Olha só, na live de quarta-feira falei sobre 3 dicas fundamentais para você tentar não mostrar, não transpor todo aquele nervosismo e ansiedade que está dentro de você para o teu público. Isso vai gerar um desconforto muito grande porque você vai perceber que o teu público está começando a ficar disperso, porque teu corpo começa a mostrar informação do quão nervoso você está. Quem não fica nervoso? Concorda comigo? Então, quarta-feira eu trouxe 3 grandes dicas. Primeiro, controla o teu corpo. O corpo fala muito. Quando estamos nervosos, trememos, suamos, andamos para um lado e para o outro. É angustiante. Então, controla o teu corpo. Equilíbrio. Segunda dica que eu trouxe para você foi: olha a tua plateia. Lembra disso? Temos a primeira fileira, temos pessoal da direita, temos pessoal da esquerda, temos a galera lá do fundão. Olha para a tua plateia como um todo. Olha para a tua sala de aula como um todo. Olha para o teu espectador observando as ações deles. Isso vai falar muito para você. Isso vai dizer o quanto você está conseguindo alcançar a tua audiência. Então isso é importante. Não distrai o teu olhar do teu público. Isso é fundamental. Sim. Mas Pablo, eu já ouvi pessoas dizendo que o melhor é não olhar para ninguém. É melhor olhar para a parede.
Imagina eu falando aqui com você e olhando para cima. Não ia passar nenhuma credibilidade. Então, olha para o teu público. Essa é uma das dicas infalíveis. Terceiro ponto que eu falei também foi a fala. Lembra que eu disse a você que eu tenho um péssimo hábito de falar rápido demais. Eu sei que eu tenho que controlar isso. Mas a prática leva à perfeição. Então, no momento que você fala em público, no momento que você controla a sua ansiedade, o seu corpo, garanto a você, a sua fala vai ter muito mais energia, que você vai entregar aquele conteúdo com mais ênfase, com mais qualidade, as palavras vão sair com mais coerência. Agora, se o seu corpo está nervoso, seu olhar está disperso, com certeza a sua fala também não vai ser coesa, não vai ser coerente com o que você está passando, porque o teu corpo vai te denunciar. Então, quando falávamos sobre esses 3 pontos, prometi a vocês que hoje falaríamos ainda sobre esse assunto, mas agora a construção do teu conteúdo, a construção da tua palestra. Professor, professora, lembre-se que é possível sim mudar de vida, é possível sim sair da inércia e começar algo novo. Te dá medo sair da sala de aula e subir num palco ou montar uma oficina? Isso é normal. Isso é apenas hábito. No momento que você se habitua, no momento que você pratica, isso melhora e muito. Então, saia da inércia, saia de onde você está, aproveita aí esse momento para pensar, idealizar e construir um conteúdo de qualidade. Lembre-se, você é autoridade naquilo que você faz. Então, quero construir uma palestra, não sei por onde começar. Claro que tem que ter o conteúdo. Mas antes de falar do conteúdo, vamos mudar um pouquinho a ordem dessa construção. Eu sei que o ideal seria falar de como construir esse conteúdo, saber a partir do conteúdo que eu vou precisar. Concordo plenamente. Mas deixa eu falar para você um pouquinho sobre equipamentos. Olha, lembra que na quarta-feira eu falei para você que dependendo de como o seu corpo esteja, ele vai te denunciar. Ele vai te passar uma rasteira. E isso é muito chato. Quer ver um exemplo? É quando eu estou com esse equipamentozinho aqui na mão, tentando apontar para o meu slide, para o meu conteúdo. E simplesmente o meu nervosismo não permite que eu consiga apontar para o meu objetivo. E esse nervosismo é claramente percebido pela minha plateia. Então controla seu corpo. Esse equipamentozinho aqui vai te ajudar muito, então é necessário, até mesmo dentro da sala de aula, um seminário de faculdade, um trabalho que você vá apresentar. Se você, eu trabalho, Pablo, eu sou professor, mas eu também trabalho com vendas e eu vou apresentar para um grupo, um produto que eu tenho. É fundamental que você não esteja apontando com o dedo, vai ali na frente daquele slide, cria uma sombra, um laser. Isso, equipamento seu, de uso pessoal, seja na sua escola, na sala de aula, seja no seu trabalho, isso mostra o cuidado que você tem enquanto profissional. Sabe aquele profissional que tudo pede? Eita, eu não tenho isso, me empresta. Eu não tenho uma caneta, me empresta. Tá, vamos ser bondosos, né? No momento que dá, a gente empresta. Mas eu aprendi que quem empresta nem para si presta. Então, tenha os seus equipamentos bem organizados. Isso é fundamental, isso mostra organização. Quer dar aquela aula show, você elabora o seu conteúdo, tá tudo prontinho, mas quando você chega na instituição, chega na sala de aula, chega no teatro ou chega no auditório, data show não está funcionando, não tem um apontador laser, notebook não pega, pendrive não faz a leitura coerente. E aí sabe o que acontece? Se você já tem medo de falar em público, o nervosismo vai aparecer. Você vai atrasar a sua palestra, você vai atrasar a sua aula, você vai fazer com que o seu público fique completamente disperso durante aqueles preciosos minutos que você está perdendo tentando
organizar todo aquele material que você já deveria ter prontinho aí dentro da sua bolsa. Então, separei aqui e elenquei alguns equipamentos que são fundamentais para que um profissional da área de educação, ou seja lá qual for, é necessário ter projetor, microfone, notebook, pendrive, HD, apontador laser. Tudo isso é acessível. Eu tenho certeza que todo professor, a maioria tem notebook, tem computador em casa, tem um pendrive, tem um HD. Ah, Pablo, eu não tenho um apontador laser. Que isso é um lapso meu. Relaxa, não é. Eu já vi pessoas muito mais experientes, pessoas que prestam formação, prestam capacitações, que roda cidades e não tem um equipamento tão simples quanto esse. Então, relaxa. Dá para você pesquisar, dá para você começar. Aproveita esse momentozinho aí para fazer tua pesquisa, procurar equipamentos que vão enriquecer e facilitar o teu trabalho dentro da sala de aula ou em qualquer outro lugar que necessite você fazer uma boa apresentação, tá certo? Então, ter equipamentos organizados, isso é o primeiro passo, isso é fundamental. Por que eu quis falar logo dos equipamentos? Porque é aquela coisa, né? Dependendo de onde você esteja, você vai encontrar sim auditórios super equipados, com data show, computadores lá fixos, notebooks, tudo previamente organizado para você. É necessário que você solicite com breve, com antecedência, né? Porque aí a pessoa também pode se organizar. Isso é uma dica que eu deixo para qualquer área. Organização. Eu me lembro de uma frase que diz: não existe atraso para quem sai cedo. Então se organize. Olha só, vamos falar sobre construir o conteúdo. Concorda que não será uma live, concorda que não será numa live que eu vou conseguir te mostrar tudo como construir um conteúdo. Eu me recordo quando fazia algumas palestras, quem me chamava com certa antecedência, 20 dias, um mês. E aí, quando eu também vou oferecer alguma palestra, alguma oficina que eu tenha para dar, eu chego para a pessoa também com antecedência para que ela possa se organizar. Se você tem uma aula para dar, por que você vai deixar para se organizar no dia dessa aula? Por que você vai deixar para tirar suas cópias, para encontrar um equipamento, um data show, um computador na hora? Não faça isso. O conteúdo vai te orientar. O teu conteúdo vai dizer o que eu preciso para fazer de melhor. Olha, se você está preparando o seu conteúdo e o seu conteúdo é slides, PowerPoint, Prezi, não sei qual ferramenta você vai utilizar para essa construção. Mas vamos falar do mais comum, o PowerPoint. Todo mundo sabe, os slides tradicionais. Se você vai preparar slides, se você vai organizar slides para a tua apresentação, você há de concordar comigo. Você vai precisar, no mínimo, de um data show e de um notebook. Se o notebook for seu, já vai estar ali os arquivos. Mas vai precisar mesmo assim de um data show. Então, à medida que eu vou organizando o meu conteúdo, eu vou conseguindo visualizar todos os equipamentos que vai demandar a minha palestra. Então, com cuidado, com cautela, quando você organiza um conteúdo, você já vai prevendo os equipamentos que serão utilizados para a tua palestra. Então, organiza o teu conteúdo com bastante coerência. Segundo ponto, ainda dentro de conteúdos, pesquisa o teu público. Olha, quando é uma palestra muito direcionada para uma determinada área, para um determinado profissional, você já conhece. Por exemplo, se eu vou dar uma palestra para professores, eu tenho a certeza de que são profissionais graduados, têm um nível superior, e eu subentendo que sim, tem aí um nível de raciocínio que bate ali com o conteúdo que eu estou organizando. Olha, mas se eu for falar sobre um projeto que eu desenvolvi
inovador, que é inédito, que ninguém conhece, uma técnica nova que eu tenho utilizado dentro da sala de aula e tem me dado resultado, quando eu for levar mesmo para um professor, eu vou ter que ter muito mais cuidado de elaborar esse conteúdo. Por quê? Porque esse conteúdo, embora seja direcionado para professores, mas a técnica é nova, a técnica é minha, ninguém conhece. Então eu tenho que ser muito claro, eu tenho que ser muito coeso para que eu consiga atingir o meu público. E de que maneira eu vou construir isso? Eu vou verificar se dentro daquela minha construção do conteúdo eu estou sendo objetivo, se eu estou sendo claro. Eu tenho falado aqui só em palestras. Sim, porque é muito mais fácil você organizar uma palestra do que você organizar uma oficina. Uma palestra vai tomar do teu tempo 1 a 2 horas. Uma oficina vai te tomar 6 horas, 8 horas, um dia quase inteiro. Então a construção é diferente. A gente fala disso depois. Mas para uma palestra, eu preciso conhecer o público, preciso saber qual o conhecimento que o público tem diante daquele conteúdo para eu tentar ser o mais coerente e coeso possível. Então, conhecer o público é fundamental para a construção. Afinal de contas, eu não vou construir uma palestra falando sobre impactos ambientais e levar para uma creche, né? Não faz nenhum sentido. Seria muito incoerente da minha parte. Construindo ainda meu conteúdo, falamos de PowerPoint, vem os famosos slides. Me diga, você já deve ter participado de alguma formação, capacitação, mesa redonda, palestras, congresso, etc. E já deve ter se deparado com PowerPoints, slides totalmente fora de ordem, totalmente cansativos e difíceis de se interpretar. Difícil de interpretar por quem está passando, ou palestrante, e difícil para você entender que está ali na plateia. Já me deparei muito a isso, informações, congressos que participei, onde eu estava sentado ali no meio da plateia, aquele slide sendo projetado com letras pequenas, números ilegíveis, gráficos complexos e um palestrante que estava nervoso ou detinha sim muito conhecimento, mas faltou aquela coisa, aquela troca de energia com o público. Lembra que eu disse para você? Um palestrante que fala lentamente, devagar, quase parando, que vira as costas para o seu público, corre o risco de ficar sem audiência. A empatia é fundamental. Crie slides com imagens, pode usar uma charge. Olha, uma experiência que eu tenho quando eu trabalho com os meus alunos. Quando eu organizo um slide, seja para um aulão, para uma palestra, para uma aula mesmo cotidiana, eu gosto sempre de pegar charges, tirinhas de quadrinhos, imagens que sejam engraçadas, mas que a partir daquela imagem eu possa construir. Claro, eu não vou levar uma tirinha para um congresso, para um evento mais científico. Óbvio que não. Então, por isso que eu disse, eu tenho que conhecer o meu público. Conhecendo o meu público, me dá liberdade, já que a palestra é minha, me dá liberdade de saber como eu vou gerir todo aquele conteúdo e como eu vou criar aquele conteúdo para eu alcançar a minha audiência, alcançar o meu público e trocar esses conhecimentos e principalmente essa interação, porque pode ter certeza, no momento que você está trazendo ali um conteúdo e você joga uma pitadinha de humor, você abraça a tua plateia e ali eles vão se interessar, vão interagir muito mais com você. Claro, não é um show de piada, não é uma palestra de humor. Se fosse isso, as pessoas iriam procurar aí aquele show de stand-up. Não é o seu caso, né? Então, organiza o teu conteúdo, vê quem é o teu público e elabore excelentes materiais com clareza, objetivo, mas que possa te orientar no palco durante a tua apresentação.
Olha só, eu coloquei aqui um ponto que são as dinâmicas. As dinâmicas geralmente são voltadas para a sala de aula. Você pode dizer para mim agora, Pablo, você é doido? Como é que eu vou fazer uma palestra e nessa palestra eu vou fazer uma dinâmica? E se eu tiver ali um auditório com 1.000 pessoas? Deixa eu te dizer uma coisa. Quando a gente planeja, a gente consegue fazer chover. Por que eu estou dizendo fazer chover? Por uma experiência que eu tive arrepiante. Tem um grande palestrante, grande professor, grande técnico educacional que é Eduardo Chiniachik. Já tive oportunidades de assistir várias palestras com ele e principalmente fazer um curso, uma oficina com ele e é maravilhoso. Acredite que esse cara estava numa plateia e ele fez uma dinâmica. Esse é um exemplo que eu tenho para você. Dá para se fazer uma dinâmica? Dá, Pablo. Por que você está citando ele? Porque eu não imaginava, eu não acreditava que seria possível fazer uma dinâmica numa plateia com mais de 1.000 pessoas. E ele conseguiu. Claro, a técnica dele é diferente, o estilo de palestra dele é mais motivacional, mas você consegue também. Faz na tua sala de aula, testa, se der certo, aumenta isso aí, faz com um grupo de professores, faz numa formação, faz numa capacitação. Se você souber fazer bem feito, uma dinâmica agrega muito valor ao que você vai apresentar. Por quê? Porque ela envolve todo mundo na participação. Você chama para ativa aquele que está dormindo lá no fundo do auditório. Pablo, e se eu me esquecer? Na hora o nervosismo é tão grande que você consegue esquecer até o seu nome durante a apresentação. Você consegue esquecer coisas que você domina. Por quê? Uma distração, um nervosismo, uma ansiedade faz com que a gente perca um pouquinho da nossa razão, não é nem razão a palavra certa, é da nossa sensibilidade, do nosso time, de saber a hora de encaixar cada coisa. Olha só, o que é que eu tenho para dizer a você sobre isso? Existem inúmeras técnicas que vai te ajudar a não esquecer a linha de raciocínio que você tem do conteúdo a ser passado. Alguns podem até me dizer, Pablo, peraí, não é possível que um palestrante, um professor, durante ali a sua aula, durante ali a sua oficina, durante ali a sua palestra, no momento da oratória ele vai esquecer o que é para dizer. Olha, esquecer do conteúdo ele não vai, mas o nervosismo vai fazer com que ele atropele as ideias. Ele vai trocar, o chamado trocar os pés pelas mãos. O nervosismo faz isso. Então, se você tem medo, organize o seu conteúdo a lhe favorecer. De que maneira? Olha, existem inúmeras técnicas aí que te ensinam a como organizar o pensamento, a como organizar o teu conteúdo para que ele seja claro. Uma dica: quando eu vou fazer algum aulão com os meus alunos, eu costumo elaborar slides que ele me guie. Tem gente que faz slides com vários títulos, muito texto, muitas imagens, imagens até pequenas. Sempre costumo dizer, se você organiza um slide e enche ele de texto, vai correr o risco de você querer ler a informação que está naquele texto. E aí muitos na plateia vão dizer, pô, o cara só está lendo. Se for para ler, manda para o meu e-mail que eu leio em casa. Concorda comigo? E muitos até esquecem de explicar aquilo que ele está lendo. O que está escrito é entendimento do palestrante, não seu. Então, se você constrói um conteúdo com muitos textos, muitas informaçõezinhas, corre o risco de você desandar. Sabe aquele menos é mais? Construa
um slide, construa um conteúdo clean, limpo, objetivo. E aí você coloca títulos que te oriente passo a passo, que quando você lê o título você já sabe o que tem para falar, que quando você vê a imagem já sabe o que tem de fazer. Se você coloca ali um slide no meio que seja um gatilho mental, ou que chame a participação, ou que seja uma pergunta para que a plateia interaja, vai saber o momento certo de ser a tua dinâmica, vai saber o momento certo da tua pausa, da tua interação com o público. Se você coloca ali uma questão dentro ali daquele slide para os teus alunos, você já vai saber que é o momento ali de dar aquela pausa para que o aluno possa resolver aquela questão, caso seja uma oficina ou um aulão ou uma aula do dia a dia. Quando você faz isso direito, pode ter certeza que você consegue sustentar todo aquele tempo que demanda a sua palestra, a sua aula ou a sua oficina. Pensa direitinho. Quanto mais informações eu colocar dentro de um slide, mais difícil será para mim. Então é melhor que a gente faça algo limpo, bem objetivo e que seja bem mais claro. Olha só, mapas mentais. Se eu for falar aqui tudo sobre mapas mentais, pode ter certeza, não dá uma live de pelo menos umas 5 horas, o Instagram derruba rapidão. Vê bem, quando a gente fala de mapas mentais, é uma outra técnica que vai te ajudar a te orientar dentro da tua fala, dentro do conteúdo que você quer passar. Mapas mentais, eu pego uma ideia central e faço as minhas ramificações. Só você pesquisar aí um pouquinho sobre mapas mentais que você vai entender o conceito por trás dessa técnica. Vamos lá. Um exemplo bem claro, bem objetivo. Falar sobre meio ambiente. Quando a gente fala de meio ambiente, vai surgir outros temas, outros assuntos, sustentabilidade, preservação ambiental, impactos ambientais, redução de uso de descartáveis, ou seja, você vai criando pontos que pode ser o teu conteúdo para a tua apresentação. E se você faz isso previamente, você pode elencar tudo isso para te guiar, para saber o passo a passo do que você tem que falar durante aquela apresentação. Olha, eu não te garanto que isso vá te deixar menos nervoso, mas eu te garanto, você não vai esquecer o que tem que falar. Então, para não correr o risco de pegar um ponto tão importante que você estudou, que você domina e deixar de fora, pensa aí na ideia de trabalhar um mapa mental, de expor o teu conteúdo previamente para a tua plateia, para o teu alunado, e ele aí vai se inteirar do que você vai abordar. Quando a gente dialoga com a plateia, quando a gente mostra o objetivo daquela palestra, garanto a você, se tiver algum ponto elencado, eles vão ficar esperando até o final. Por quê? Porque ele quer o melhor, ele quer a cereja do bolo. Então, se você resume de forma bem objetiva o que você vai abordar durante aquela aula, durante aquela palestra, durante aquela oficina, todos irão aguardar ansiosamente pela tua preciosa informação. Então, eu tenho certeza que você tem toda a capacidade de absorver esse conteúdo que eu tenho passado para você, essas informações, embora breve, mas que vai te orientar. Afinal de contas, você sabe muito bem o que é uma palestra, você já participou de várias palestras e eu estou trazendo aqui essas dicas, que é para que você possa rever a sua carreira e olhar a capacidade que você tem de levar todo o conhecimento que você construiu ao longo da tua carreira para outros que tanto precisam. Eu garanto, você vai ter muito sucesso se você se dedicar, se você buscar, se você sair dessa inércia e correr atrás aí de audiência,
de conteúdo de valor e agregar muita coisa para o teu currículo. Saiba disso. Um professor, palestrante, que trabalha com workshop, que leva informação, que trabalha com orientação, capacitação, formação para outros profissionais da área da educação, ganha você, ganha eu, ganha todo mundo. Pensa nisso direitinho, perde esse medo de falar em público, segue essas dicas aí que eu deixei hoje para você, só relembrando, constrói aí organiza aí os teus equipamentos, vê o que é possível você ter dentro da sua bolsa para que você tenha sempre a mão do básico, desde uma extensão, um apontador laser, teu notebook, um data show, cabos, tudo que você precisa para ter sempre a mão na hora do teu trabalho. Lembre-se também, construa um conteúdo de valor com clareza e objetividade. E, para não esquecer, pegam algumas técnicas. Na internet aí tá cheia de técnicas. Garanto a você, você vai conseguir encontrar aquela que melhor se adeque para que você não esqueça toda a informação de valor que você tem que passar para o teu público por causa de nervosismo. Esquecer não vale, né? Garanto a você que você vai sair super bem. Não esquece que toda quarta e sexta, às 20 horas, hora de Brasília, eu tô aqui no Instagram trazendo essa live com todo carinho para você, com conteúdos, com uma discussão que vai te fazer enxergar o horizonte. Lembra que eu disse numa das lives? Às vezes é necessário a gente recuar um pouquinho para poder enxergar um pouco mais além. Tenho certeza que essas lives vai te ajudar. Esses vídeos vão estar depois disponível para você lá no YouTube, na íntegra. Então corre lá, Professor Pablo Gonzaga, se inscreva, ativa o sininho de notificações depois que você assistir todos os meus vídeos, deixa lá teu comentário, diz o que achou, conversa comigo que eu tô sempre para responder tudo que for possível. Não esquece, me segue aqui no Instagram, aproveita também, link na bio, Facebook. Fiquem todos com Deus, muito obrigado por ficar comigo até aqui e até a próxima live.